Você está preparado? Porque a história que você vai ver agora não era para ter acontecido. Não existe lógica, não existe explicação e não existe precedente. É uma história que parece ter sido arrancada de um universo paralelo, moldada no ferro quente do improvável e jogado de volta no futebol brasileiro como um aviso. Nada é impossível quando a realidade é humilhada pela força de um clube que se recusa a morrer. E o que você vai testemunhar é a transformação de um time que muitos chamavam de time pequeno, time de interior, time simpático, o que alguns anos atrás estava afundado na Série D, invisível, esquecido e sem torcida suficiente para lotar um quarteirão sequer. Hoje, esse mesmo clube pisa no continente. Esse time joga a Libertadores da América. É isso mesmo que você ouviu. Libertadores, o torneio que engole gigantes, que destrói carreiras e que acaba com presidentes de clube, que faz estádios inteiros tremerem. Agora vê diante de si uma camisa amarela que não era pra estar lá. O Mirassol, o time que o Brasil ignorou, o time que ninguém levou a sério, o time que ousou desafiar os mandamentos do futebol brasileiro, e agora o impossível está acontecendo diante dos seus olhos. Porque essa não é a história de um clube, não é só a história de uma cidade, é a história do impossível desafiando o inevitável. E a ascensão proibida é a jornada mais improvável já registrada no futebol nacional. Prepare-se, porque a partir de agora você vai conhecer a saga do Mirassol, da Série D à Libertadores. Para entender a grandeza dessa conquista, você precisa voltar no tempo. Mirassol, 60 mil habitantes no interior paulista. Uma cidade que até pouco tempo atrás era mais conhecido pela produção de laranja do que pelo futebol. E no coração dessa cidade, um clube que carregava nas costas quase um século de existência discreta. Estamos falando de 2016, 2017. Anos em que o Mirassol era praticamente um figurante do futebol brasileiro. Praticamente não, ele era um figurante do futebol brasileiro. Enquanto os outros grandes clubes disputavam títulos nacionais e continentais, o Mirassol lutava para se manter no profissionalismo. O orçamento era mínimo, a estrutura era precária, as perspectivas, bem, lá embaixo. Mas havia algo diferente acontecendo nos bastidores. Algo que ninguém percebia, mas que seria a semente de tudo que viria depois. Enquanto a maioria dos outros clubes do interior viviam de soluções paliativas, o Mirassol começava uma revolução silenciosa. A diretoria entendia que não adiantava apenas querer resultados, era preciso construir alicerce. E foram nesses anos de aparente obscuridade que o clube começou a montar o que seria a maior arma, uma estrutura de gestão profissional, um centro de treinamento digno de times de elite, um trabalho de base organizado. Eles estiveram plantando uma árvore que ninguém acreditava que daria fruto, mas continuaram regando, cuidando e investindo. O mais impressionante, tudo isso sendo feito com recursos limitados, com uma torcida modesta, sem o apelo das grandes mídias. Era um projeto de formiguinha, mas com ambição de gigante. E o Brasil nem desconfiava do terremoto que estava sendo preparado no interior paulista. E então veio a Série D. Para muitos clubes, a quarta divisão é o fundo do poço, o ponto de não retorno, a sentença de morte. Mas o Mirassol enxergou na Série D o que ninguém mais enxergava, uma oportunidade. Enquanto outros times chegavam à Série D desesperados, o Mirassol chegou com um planejamento. Enquanto outros viam como um abismo, o Mirassol viu o primeiro degrau. Foi ali, longe dos holofotes, longe da pressão, longe das expectativas irreais, que o clube encontrou sua verdadeira identidade. A Série D de 2020 não foi apenas uma competição, foi um laboratório. Cada jogo era uma aula, cada vitória era um degrau, cada derrota era um aprendizado. O time foi moldado naquela fornalha, jogador por jogador, peça por peça. E o que surgiu dali não era mais um time de interior, era uma máquina bem oleada, com ideias claras, com estilo de jogo definido, com uma mentalidade vencedora. A campanha na Série D foi avassaladora. Jogo após jogo, o Mirassol mostrava que não estava ali por acaso. A classificação veio, as vitórias vieram, e quando a poeira baixou, lá estava o time amarelo, campeão da Série D, com o direto de disputa à Série C no ano seguinte. Mas aqui está o detalhe mais importante. O Mirassol não conseguiu o acesso. O Mirassol conquistou o acesso. Houve suor, houve luta, houve noites em claros, houve decisões difíceis, houve apostas que deram certo e outras que deram errado. Mas acima de tudo, houve o planejamento. A Série C chegou
E com ela, um novo desafio. Provar que o acesso não tinha sido um acidente. E o Mirassol provou. E com sobras. O time que chegou à terceira divisão não era um sobrevivente. Era um predador. A cada rodada, a cada vitória, o clube quebrava um paradigma. Times do interior não conseguem manter regularidade? O Mirassol manteve. Times pequenos não conseguem vencer fora de casa? O Mirassol venceu. Times com orçamentos reduzidos não conseguem competir em múltiplas frentes? O Mirassol competiu. E o mais bonito de tudo era ver como isso era feito. Não era com contratações milionárias, não era com um sugar daddy injetando dinheiro, não era com soluções mágicas, era com trabalho, com método, com persistência. Era com um scout que definia talentos subvalorizados, com uma comissão técnica que extraía o máximo de cada jogador, com uma diretoria que não deixava levar por impulso. Enquanto isso, nas arquibancadas, uma transformação também acontecia. A torcida, antes modesta, começava a acreditar. O povo de Mirassol viajava centenas de quilômetros para apoiar o time. As camisas amarelas se multiplicavam pelas ruas da cidade. O clube se tornava parte da identidade local. Então veio o acesso à Série B. E aqui algo mudou. O Brasil começou a prestar atenção. Jornais nacionais, programas esportivos, comentaristas, todos começaram a falar do fenômeno Mirassol. Mas ainda havia ceticismo. É só mais um time do interior que vai cair na Série B. Só que o Mirassol tinha outros planos. A Série B foi onde o Mirassol calou os últimos críticos. O time não apenas jogou bem, não apenas foi uma sorte. Ele se manteve, ele dominou, jogando de igual para igual com clubes tradicionais, com orçamento 10 vezes maiores, com torcidas centenárias. O Mirassol mostrou que havia criado algo especial. A filosofia era clara: jogo coletivo, acima de individualidade, organização tática, acima de talento bruto, trabalho de equipe, acima de estrelismo. E funcionava de uma forma que deixava os adversários perplexos. Com um time com tão poucos recursos, conseguia ser tão organizado. Como jogadores desconhecidos conseguiam executar um futebol tão refinado? A resposta estava nos detalhes, nos treinos minuciosos, nas análises de vídeo, na preparação física impecável, no suporte psicológico, na estrutura que dava condições para os atletas renderem ao máximo. O Mirassol havia criado um ecossistema onde o futebol de qualidade podia florescer, mesmo sem recursos dos grandes clubes. Então veio o acesso à Série A. E aqui a narrativa mudou completamente. Já não era mais o time simpático do interior. Era a ameaça. Era o clube que desafiava todas as lógicas do futebol brasileiro. A imprensa nacional não sabia como o classificar. O fenômeno era algo inédito, algo que fugia a todas as categorias conhecidas. Mas o melhor ainda está por vir. A Série A brasileira é considerada uma das ligas mais competitivas e impiedosas do mundo. É onde sonhos vão morrer, onde projetos são despedaçados, onde a realidade costuma ser cruel com os recém-chegados. Todos esperavam que o Mirassol fosse apenas mais uma vítima. Só que o Mirassol não leu o script. Desde a primeira rodada, o time mostrou que não estava na Série A para cumprir tabela. As vitórias contra gigantes do futebol brasileiro não foram acidentais, foram conquistadas com mérito, futebol de qualidade e com personalidade. E então começou a seguir uma palavra mágica: ir para a Libertadores. No início era um sussurro, quase uma piada. Depois tornou-se uma possibilidade real. E finalmente se tornou uma realidade inevitável. A cena da classificação para a Libertadores será eternizada na história do futebol brasileiro. O estádio lotado, os jogadores em lágrimas, a torcida em delírios, os funcionários do clube que estavam lá desde os tempos da Série D, abraçando-se, compreendendo a magnitude do que havia construído. Era mais do que uma classificação. É o coração de um projeto que desafiou todas as possibilidades, que quebrou todos os paradigmas, que mostrou que no futebol, assim como na vida, com trabalho duro, planejamento e persistência, até o impossível pode ser alcançado. E agora, aqui estamos. O Mirassol, time de uma cidade de 60 mil habitantes, está entre os melhores do continente. Vai enfrentar Boca Juniors, River Plate, os gigantes sul-americanos, e vai enfrentá-los de igual para igual. Porque o que o Mirassol prova é que no futebol, o tamanho do coração importa mais que o tamanho do orçamento. Que a força de uma ideia pode ser mais poderosa que a força do dinheiro. Que um projeto bem executado pode superar qualquer desvantagem estrutural. Esta história não é apenas sobre o Mirassol, é sobre esperança, é sobre acreditar quando ninguém mais acredita, é sobre persistir quando tudo diz para desistir, é sobre construir degrau por degrau, mesmo quando ninguém vê a escada que você está construindo.
construindo. O Mirassol saiu da Série D, passou pela Série C, pela Série B e chegou até a Série A. E agora conquista o acesso à Libertadores. E o mais incrível, isso não é o fim, é apenas um começo. Porque quando você prova que o impossível é possível, você abre portas que ninguém sabia que existiam. Esta é a saga do Mirassol. Essa é a prova viva de que no futebol, como na vida, os maiores milagres não vêm do céu, são construídos aqui na terra, com suor, com trabalho e com coragem de sonhar grande. Da Série D à Libertadores. E o mundo ainda vai ouvir falar muito desse nome, Mirassol. E aí, se você curtiu, comenta aí embaixo onde você acha que o Mirassol vai chegar nessa Libertadores. Se ele fica na fase de grupo ou se ele passa e impressiona todo mundo. Se inscreve aí também, por favor. E tamo junto, galera. Valeu!